Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Olha, em meio a temor do setor de bares e restaurantes, a cidade do Rio de Janeiro começa a partir de hoje o aumento de restrições no enfrentamento contra o coronavírus. Então vamos para lá conversar com o Rodrigo Viga para a gente saber como é que tá a situação. Fala, Viga, vai fechar tudo hoje então? Fala, garoto, tudo bem? Bom dia pra você. Gostei do bigodinho, parece o Carlitos, hein? Puro charme. Como é que é? Do que você gostou? Carlitos. Eu não entendi. Carlitos. Bigodinho. Meu bigode? Carlitos. Dá um close aqui, Murilão. O que eu não entendi? Qual que é o problema do meu bigode? É igual Viga? do Carlitos, do Chaplin. É que ele tá levantadinho. Ah, tá levantadinho. Do Chaplin ou do Hitler, você escolhe. Entendi. É moda agora o bigode levantadinho, Viga. O Viga, ele vai dormir, ele fala, eu vou participar do Morning Show amanhã, eu preciso ver como é que eu posso, né? Trollar o Paulo Trollar. Matias. Mas tudo bem, a gente te adora aqui, Viga. Manda aí, Viga, conta pra gente, vai fechar eu também tudo. te adoro. Bigodinho fininho, cabelinho na régua, isso aí. Ô, meu caro Paulo, a situação é a seguinte... Você gosta, né? Você se deleita, se diverte. Vamos lá. A situação aqui é essa. A gente está aqui na praia de Copacabana, ainda tem ambulante e ainda tem quiosque aberto. Mas a partir das 17 horas, neca de pitibiriba, como diz o pequeno Bin Laden e a pequena Saddam lá em casa. As restrições começam a valer. E a turma aqui foi pega de surpresa, viu, Paulo? Porque não houve aquela interface, aquela interlocução. Tem até uma pressão política de vereadores da Câmara Municipal tentando demover o prefeito Eduardo Paes dessas medidas que valem até a próxima quinta-feira. E alguém vai perguntar assim, mas peraí, Viga, você está batendo pino? De vez em quando até bato, mas dessa vez não. Você não vinha dizendo que os números do Rio de Janeiro melhoraram em relação ao fim do ano passado e a situação aqui era de aparente melhora em relação, ou era diferente em relação ao Brasil? É verdade. Os números continuam sendo esses. E eu faço questão de trazê-los, que é da média de 70% nos casos de Covid, nos óbitos de Covid e também nas internações graves, quando você pega o primeiro bimestre desse ano em relação ao último bimestre do ano passado. Aí você vai perguntar, né, Paulo? Mexendo nesse bigodinho de forma astuta. Mas peraí, então por que está fechando? Por que está impondo o toque de recolher? Por que vai proibir quiosque? Vai reduzir o horário de funcionamento de bar e restaurante? Pelo seguinte fato, na ponta, na rede básica de saúde, clínica da família e também unidade de pronto atendimento, o que se viu nos últimos dias foi um aumento no número de pessoas com síndrome gripal e também síndrome respiratória, buscando atendimento. Isso em plena pandemia pode ser um indicativo de que essas pessoas vão testar positivo para a Covid-19. Temendo o pior que poderia vir à frente, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu se antecipar e promover toque de recolher e essas restrições todas até a quinta-feira da semana que vem. Pessoal aqui dos quiosques, estou conversando com eles. Essas pessoas estão preocupadas porque as contas continuam chegando e foram pegos de surpresa, enquanto que alguns infectologistas dizem que uma medida preventiva é melhor do que uma medida pós-porteira estourada, arrombada, viu, meu caro Paulo? Muito bem, Viga, e aí, Viga, Vini? agora, curioso também esses números que você trouxe, os bons números, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro comparado a outras regiões do país, porque a gente viu justamente no Rio muita aglomeração no final do ano, das festas clandestinas, Bloco de carnaval clandestino. das próprias praias também, claro muito lotadas. Eu tenho um palpite. O que explica esse número reduzido do Rio? Qual que é o palpite? Falando sério, acho que nem os cientistas sabem qual é a explicação. Eu sei. Não sei se a gente está perto da praia. Agora, O Adriles sabe, Desculpa, Viga, o Adriles sabe, entendeu? Mas Os vamos ouvir a cientistas teoria ainda do não, Viga. mas o Adriles, Deixa o Viga falar ele primeiro, sabe. eu já sei, já falei várias vezes. Perfeito, nós vamos já entender. Eu Mas quero a que você dê teoria- uma aula pra gente, Fala, por favor. Viga. Vai lá, Viga. A minha teoria é a água da SEDAI, né? Com geosmina, com cor, cheiro e também gosto de barro. Isso aí deve entrar no corpo da gente, deve proteger, fazer uma blindagem, rapaz, e melhorar. A não ser que os números também não estejam condizentes com a verdade. Se não for a água da SEDAI, rapaz, eu não sei o que eu posso dizer pra vocês.
Boa, Viga. Agora sim, a palavra gente, do especialista. Vamos ouvir o especialista, vamos ouvir a aula do Adrilles. Ao contrário do que o Joel sempre fala, essas medidas restritivas, por exemplo, do ano passado, não adiantaram nada porque ninguém estava fazendo medida restritiva, era só sair na rua e ver aglomerações no Rio e em São Paulo. É claro que tem a ver com algum princípio de imunidade do rebanho. Toda epidemia, quem estudou minimamente história de epidemias, sabe que chega esse momento. Agora, se há mutação viral, se há novas cepas de vírus, que parece que é o caso de São Paulo, como foi o caso do Amazonas, aí você coloca tudo a perder, porque gera um outro tipo de vírus parecido, e essa é a dinâmica do vírus, que se alastra e se dissemina nas pessoas. Em conseguinte, outras cepas vão surgir que são menos letais e menos transmissíveis. Toda a história da epidemiologia, para quem estudou minimamente, é exatamente isso. Mas o caso do Rio de Janeiro é o epítome de um tipo de atitude política assodada que piora a vida dos cidadãos. Os números estavam caindo, como o Viga bem disse, o Paes falou para todo mundo que não ia fazer medidas restritivas, e aí, por um indício de uma síndrome gripal ou coisa do tipo, faz medidas absolutamente obsoletas e idiotas, do tipo de cercear o direito das pessoas a andarem em praia, quando todo mundo sabe que o vírus se alastra 7 vezes menos em áreas abertas, e coisa de restringir horário que provoca aglomeração em outros horários. Não vai adiantar nada. Essas medidas restritivas são absolutamente inócuas. Se continuarem os números baixando, vão falar que é por causa delas, e se aumentarem, vão dizer que é por causa da cepa. Ou Perfeito, seja, professor. É uma mentira solene, perpetrada e continuada por autoridades públicas que pioram a vida do cidadão, ceifando, mais uma vez, empregos e trabalhos. Perfeito. Muito mais. Eu sou muito mais Adrilles do que qualquer especialista. Claro que Mas pode, você, vamos ouvir mas o você nosso... vai rebater a palavra Não, do mas eu nosso quero- epidemiologista? Eu expliquei, Peraí, calma. calma. O Joel Tá vai explicado. falar Nós agora. ouvimos um professor, agora nós vamos ouvir um O outro aluno. professor. Por Não, favor. eu não sou. Joel eu não me Pinheiro da alço ao Fonseca. cargo- Eu não vou trazer respostas professorais aqui, Paulo Ai, Matias. humilde do gênio. Apenas apontar, primeiro, que a imunidade de rebanho não teve, né? Senão não teria subido de novo. O fato de ter Princípio. subido Peraí, de novo, Adrilles. mesmo antes, Você falou, antes meu. das novas cepas, já estava subindo de novo, então não tinha imunidade de rebanho coisa nenhuma. O Adrilles, ele se formou na Universidade do grande Osmar Terra. Osmar Terra que fez acertos e erros aí na pandemia, né? Ele, por exemplo, previu que iam morrer 800 pessoas de Covid no Brasil. Foi um leve erro, a gente provavelmente vai passar de 300 mil, assim, um leve errinho. Agora, ele também acertou. Ele acertou que o pico da pandemia seria em março. Ele só errou o ano ele errou, mas que seria em março, ele estava certíssimo. Muito bem. Toda epidemia tem Tivemos um começo as aulas. e um fim, ô, Joel. Isso é Tivemos não as matéria. aulas aqui. Qualquer Exato. cientista Mas eu tô fala mais com a isso. teoria do Viga. Acho eu que a sou água da muito mais. SEDAI A água também da SEDAI. faz a Tudo diferença. isso que lá vocês na- falaram aqui inesperado não adianta de isso. nada, Vem com meu. mais, né? O Viga decifrou o problema. decifrou. Viga, obrigado pela sua participação e pela sua aula, viu? Obrigado. Depois dessa aula dos acadêmicos catedráticos, eu fiquei realmente bastante impactado. Eu só queria dizer para você o seguinte, notícia boa rapidinho, tá, Paulo? Vai. Notícia boa. Provavelmente a partir da semana que vem sai o registro definitivo da vacina de Oxford AstraZeneca, e as minhas fontes disseram também que Viu? os estudos preliminares dessa vacina, que vai tomar o protagonismo a partir do mês de abril, ela é eficaz, ou seja, ela protege quem toma o imunizante para a variante P1, a variante de Manaus. É o que dizem as fontes, vamos aguardar os fatos e acontecimentos. Muito bem, Rodrigo Viga participando do nosso Morning Show nesta sexta-feira, mas eu continuo com a tese de que nós não teremos Réveillon e Carnaval. Nossa, eu isso sigo também, nessa urubu. Eu também. Eu Ô, sigo nós nessa dois que falamos, A né? questão não é ser milhões de urubu. doses chegando, pelo Não amor é de ser Deus. urubu. Inclusive vou escrever um artigo. Eu aposto, eu dou meu braço, eu me aposento da Jovem Pan se eu tiver. Calma, Peraí, calma, peraí. Adrilles. Que Calma. que eu tomei agora. Adrilles, leia meu artigo no site da Jovem Pan domingo, eu vou Jesus escrever amado. sobre isso. 400 Não milhões de teremos doses. Réveillon e Você Carnaval. acha que Essa é vai minha dar aposta. tudo bem já, na virada Gente, do tem ano? Essa quatro, é gente, a minha é aposta. Não, eu cálculo. quero acreditar em O Brasil, você. É cálculo. O Brasil tem importante. Ó, meu otimismo, vocês querem ficar felizes? Eu Isso- quero ficar feliz. Tem 400 milhões de doses entre várias vacinas chegando. Se você vacina 15% da população, de novo, as populações de risco, o problema está metade solucionado e, eventualmente, Será? a gente parte pro abraço, pro Réveillon, pro Carnaval. Tem tanta Não gente vão na eleição, abrir não tem enquanto não Deixa- vacinar a maioria da população. Não, mas aí é um problema de político. Eu também acho. Aí é um problema de político. Tô com Aí é um o Paulo Mas eu nessa. estou fazendo se a poli- minha análise, você faz Se a a sua. população. Aí você É tocou num isso. problema sério. Se político Deixa- continuar com essa medida isolacionista e não houver reação do público como dos caminhoneiros, aí a gente não sai dessa Como nem em assim? 2030.
Eu tô com o Adriles- Paulo, acho Adriles- que tem que ser a maioria da Peraí, população. Joel, um minuto, eu já passo pra você, Paulinha. Eu acho que tem que ser a maioria da população também. Tô com Não, você Paulinho. nessa, Paulo. Eu e eu acho. espero, quero mesmo torcer para até o fim do ano. O Dória Não. tinha falado até o fim Paula. do ano. Né? Peraí, Agora né? tem Agora um o monte de governo vacina tá vindo. falando Eu também. espero que seja mesmo, porque eu quero tomar essa vacina. Os meus avós mundo tomaram a quer. segunda dose ontem. Eu fiquei muito feliz, assim. O- E eu acho que a gente O Ministério tem da que chegar Saúde, nesse ponto. o Ministério da Saúde consegue, se eu não me engano, vacinar, se houver a quantidade de vacina, 40 milhões de pessoas por Resolveu. mês. Resolveu. Calma, Adri. 80% da Não, população. só você que fala morre, então. né? Só você fala. Só o Adriles fala. Posso? Vamos lá? Tô tentando Vai só lá. falar uma coisa aqui. Vai. O Ministério da Saúde, 40 milha por mês. Tá ótimo. Só que o ponto, eu sei que tá ótimo, é maravilhoso mesmo. O ponto é a chegada dos insumos para ser fabricado aqui. Esse é o grande desafio. O desafio é o Brasil fabricar a vacina. E o ponto hoje é a dependência que nós temos de China e Índia para isso, porque nós não conseguimos fabricar as vacinas. Eu acho que vai resolver também, só que eu acho que vai estender e a gente ainda vai ter essa história em 2022, infelizmente. Não, Mas tomara vai, que eu esteja absolutamente errado. Eu tô Isso é uma contigo, Por eu tô histeria contigo. de político. que eu esteja Eu não tô otimista, errado. não. Joel acho- Pinheiro da Fonseca. Vamos lá. Agora em março a gente tem medidas restritivas bastante duras voltando em diversos lugares. Em abril, eu acredito que a situação da vacina começa a melhorar. A gente já está com insumos aqui para produzir milhões de doses. Vai acontecer essas entregas, a taxa de vacinação vai conseguir subir um pouco. Eu acredito que em março, talvez no início de abril, a gente vai ver realmente a pior fase da pandemia e a partir daí a gente vai começar a ver melhoras. E sim, início de 2022, acredito que a gente vai estar aberto e teremos carnaval. Tomara. E Rock in Réveillon? Rio já não vai ter mais. Outubro, Não, que adiado. teria, já foi adiado. Mas enfim, não somos nós que vamos resolver, a gente só fica na torcida para que isso passe o mais A rápido gente pode se possível. contrapor a políticos isolacionistas Meu externos. Deus Ou parar do de falar céu. também, é uma outra Porque opção. 80% das 11 horas pessoas